Olá! Natural da Colômbia, onde se graduou em Comunicação Social, veio para o Brasil em 1986. Aqui, fez seu mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo. É professor da disciplina de cinema para os alunos do primeiro semestre. Entrou na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1995 e é um dos primeiros professores do curso. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo recebe o professor Fernando Salinas. Salinas, seja muito bem-vindo ao projeto Memória. Obrigado pelo convite, Rafa. Para começar, eu queria que você me contasse como foi sair da Colômbia e vir para o Brasil. Bom, foi quase que imediato eu terminei a graduação, então eu era um moleque, supostamente um moleque ainda, e aí apareceu a oportunidade de entrar no mestrado na USP. Mandei cartas, documento na época era carta ainda, tá? E um professor da USP me respondeu, professor Ângelo Piovesan, pode vir. E em menos de um mês eu tive que arrumar tudo, passagens, dinheiro, e cheguei ao Brasil em um avião da Varig, da extinta Varig, já quase 30 e tantos anos atrás. E foi um processo maluco, porque assim, era uma espécie de sonho, eu vou para o Brasil estudar cinema. E de repente eu estava aqui estudando cinema. Mas era muito moleque ainda, não sabia qual era a minha vida. E sempre foi o seu sonho ser professor? Porque saindo da graduação, fazendo mestrado... Professor foi um daqueles caminhos que a vida vai te levando, né? Na realidade, o sonho era trabalhar na área de cinema, na área de audiovisual, na área de TV. Eu gosto mais de TV, inclusive, que de cinema, trabalhar mesmo. Mas, lentamente, mesmo lá na Colômbia, comecei a dar aula lá na Colômbia, aí você vai ficando e fiquei na docência, que eu acho maravilhoso. E como você chegou até o Mackenzie? Como foi esse começo? Como Através surgiu? de uma aluna da USP. Eu era professor na USP, eu comecei em 91 na USP da aula, e uma aluna que era professora aqui ia para a Espanha. E me falou, você não pode me substituir uns 6 meses lá no Mackenzie? E aí são 24 anos já, desses 6 meses de substituição. E como foi sua escolha de atuar como professor na área do cinema? Você falou que veio para cá fazer mestrado nessa área, mas como foi começar a atuar com isso? Não, na realidade, eu sempre dei aula de audiovisual. Eu prefiro a palavra audiovisual que cinema. Cinema é, digamos, a mãe do audiovisual, mas não é a minha área é audiovisual. Eu prefiro estudar tudo. Cinema é um dos componentes, e mais no mundo de hoje, que você tem desde pequenos vídeos de 7 segundos até vídeos de dias, horas, anos. Então, para mim, é tranquilo pensar no audiovisual. Então, sempre foi audiovisual. E aí, lentamente, me direcionou para cinema, sendo que na publicidade eu dou aulas direcionadas para os comerciais. Então, é a mesma coisa, só que falada de um jeito diferente. Salinas, você está aqui desde a primeira turma de jornalismo. Me conta um pouco dessa trajetória, como foi desde a primeira turma até aqui ainda 20 anos depois. Eu fui ficando velho, talvez, seja a grande diferença. Os alunos sempre têm a mesma idade. Eles entram sempre com 17, 18 anos. 20 anos atrás, a diferença que eu tinha com eles era bem menor. Hoje eu sou mais velho que os pais deles. Os alunos que entram hoje, eu já tenho mais idade que os pais deles. Então isso vai mudando. E a grande mudança foi o celular. No momento em que aparece o celular, muda a relação de todo mundo e muda a relação com os alunos na sala de aula. Os alunos perderam a concentração. A concentração 20 anos atrás, digamos, de um aluno era de 1 minuto e meio, hoje é de 10 segundos. Então isso complica um pouco na relação com eles em uma sala de aula tradicional, onde você está lá na frente, blá, 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 e eles sentadinhos te ouvindo. Isso mudou muito. Salinas, você dá aula no primeiro semestre de jornalismo, então os alunos estão chegando ainda no curso, começando a conhecer mais. Como é, qual a importância para um jornalista ter essa formação em cinema, poder ter uma disciplina nessa na faculdade, para depois poder atuar no mercado de trabalho? Bom, cinema é parte do jornalismo cultural. Então, ele é um dos elementos do jornalismo cultural. O cinema poderia aparecer em qualquer momento do curso, não necessariamente no primeiro semestre. Mas, desde que entrou no primeiro semestre, aí a gente foi levando e ficou lá. Acho que é bom para eles, especialmente, de novo, aquelas mudanças. Os alunos de hoje não assistem filmes, eles assistem séries. Então, eles têm uma espécie de um pequeno choque quando eles começam a ver que o cinema existe.
porque estão acostumados a outra linguagem, que é a linguagem das séries. E você, como professor, como trabalha isso? Você falou que teve essa mudança, teve o celular agora que está inserido. Como o professor consegue lidar com isso na sala de aula para entreter os alunos? Bom, sempre para mim, como eu tenho pensamento de TV, então sempre pequenas pílulas. Então eu tento trocar de tema no máximo a cada 3 minutos. A cada 3 minutos entrar uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Então mesmo que eu tenha que dar uma explicação mais longa, normalmente ela não passa de 3 minutos. Então eu fico nesse de está mudando. Eu sinto que agora precisa menos de 3 minutos. Mas como eu estou ficando velho, é difícil para mim manter esse ritmo, esse andamento. E como que você vê esses alunos? Eles começam a entrar aqui, você pega eles no primeiro semestre, depois eles sempre têm um carinho muito grande por você, desde o primeiro semestre, mesmo não tendo outras disciplinas. O que você acha que é o futuro desses jornalistas que estão se formando aqui no Mackenzie? Bom, todas as profissões estão mudando e vamos ter que lidar com realidade, com a inteligência artificial. Então a inteligência artificial vai dar aula pela gente daqui a 3 anos, não vejo mais. Substituir um jornalista vai ser a mesma coisa. Então a gente vai ter que lidar com essa nova tecnologia que é a inteligência artificial, que é capaz de fazer qualquer coisa que a gente faz. Como vamos lidar com isso? Eu honestamente ainda não sei. Eu tenho muitas ideias possíveis, mas acho que o maior inimigo, entre aspas, de nós hoje, nós pessoas públicas que damos aula, que aparecemos na frente das câmeras, é a inteligência artificial, porque ela é capaz de fazer pela gente tranquilamente. Eu falo para os alunos, olha, um computador vai dar melhor aula que eu daqui a 1 ano. Não é daqui a 20 anos, não, daqui a 1 ano. Aliás, eu já tenho certeza que tem computador que dá aula melhor que eu hoje. Bom, Salinas, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o jornalismo em si e o Mackenzie, mas no próximo bloco. O Projeto Memória 20 anos de jornalismo volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, Fernando Salinas, professor há 24 anos no Mackenzie, não só no curso de jornalismo, mas também em publicidade e propaganda. Salinas, qual a importância do Mackenzie na sua carreira? Bom, hoje é tudo, né? Eu comecei na USP como professor, né? Aqui no Brasil. Na Colômbia também tinha dado aula, mas aqui eu estou já faz 24 anos, já vai para 30 na minha memória, né? Que a minha memória tem a ver com o Brasil como um todo e então faz parte da minha vida. A minha mulher é mackenzista, então ela estudou no Mackenzie, então eu conheço o Mackenzie desde que conheci ela. O dia em que conheci ela, ela era aluna do Mackenzie. Então o Mackenzie entrou na minha vida quando eu conheci ela. Aí depois eu vim trabalhar aqui e estou aqui. Mackenzie é, sei lá, a vida da gente. Eu venho todo dia para cá, eu convivo com as pessoas faz tanto tempo, com os meus colegas aqui, que estão gravando nesse momento para a gente. Então, é a minha vida. E como é lecionar em diferentes cursos aqui na universidade, tanto em jornalismo como em publicidade e propaganda? Porque tem um certo perfil diferente dos alunos. Na realidade, nesse momento estou dando aula para letras também. Então, são 3 perfis diferentes. Digamos assim, os jornalistas são mais sérios, então você pode argumentar mais. Os publicitários, eu digo que são mais oba-oba, então você tem que ser mais direto, mais rápido, as coisas têm que ser explicadas, porque da publicidade é isso. E os de letras você pode falar horas, você pode se estender, você pode explicar lentamente, você pode dar exemplos antigos, eles adoram, porque eles estão acostumados a ler. Então, cada público tem um estilo diferente para a aula. A mesma aula que eu dou, por exemplo, para o jornalismo, em 45, 1 hora, para a publicidade eu dou 15 minutos menos e para letras dura 2 horas. A mesma aula, o mesmo vídeo, o mesmo trabalho.
E como, durante esses 24 anos, quais foram as principais diferenças que você foi percebendo aqui, né, dentro do Centro de Comunicação e Letras, porque você também foi coordenadora aqui, quais principais mudanças você viu nesse período? Bom, o principal é a mudança tecnológica. A tecnologia veio e ela nos arrasou de uma forma impressionante. Isso é a principal mudança da instituição, que ela teve que ir se adaptando à tecnologia. E sempre, porque para uma instituição acadêmica sempre está atrás. Então a tecnologia está lá na frente e nós vamos atrás caminhando, tentando seguir. Por quê? Porque a tecnologia é muito cara. É muito caro, muito custo muito alto para uma universidade conseguir acompanhar a tecnologia. Nem as universidades japonesas fazem isso. Elas também ficam atrás. Isso mudou muito. O perfil do aluno fica mais ou menos igual àquilo que eu te falei, mudou o celular na mão deles. Isso é a grande mudança, mas o perfil básico deles é igual. E o resto, o trabalho às vezes aumenta, às vezes diminui, dependendo das turmas que entram. O resto é mais ou menos igual. E na sua visão, qual é o diferencial dos alunos formados aqui pelo Mackenzie? Pelo Mackenzie, olha, como eu dou aula no primeiro semestre de jornalismo, eu não tenho essa visão de como eles saem. Eu sinto com relação à USP, por exemplo, os da USP têm uma tendência a ser mais intelectuais, porque a própria postura dos professores é mais acadêmica. Nós temos uma visão um pouco mais prática, mais para o mercado. Aí eu não sei como é a relação com as outras universidades que dão jornalismo, mas nós temos uma visão mais direta ao mercado, crítica, uma postura profissional no sentido de pensar a profissão como relacionamento com as pessoas e tentar melhorar um pouquinho a sociedade com o trabalho de cada um deles. E agora falando sobre um mercado de trabalho, como você acha que está agora para um jornalista trabalhar? Difícil, é complicado, especialmente a parte econômica. Eu acho que os salários dos jornalistas se achatou muito e, ao mesmo tempo, abre outra área, porque se pulverizou. Antes, quando o curso começou 20 anos atrás, praticamente você só tinha as grandes emissoras de rádio, os grandes jornais. Hoje não, hoje um jornalista pode trabalhar na casa dele e fazer um programa de jornalismo extraordinário na casa dele, ganhar muito dinheiro sem sair da casa dele. Através de uma câmera, do YouTube, de qualquer meio desse de comunicação maluco das mídias sociais, ele pode viver. Então hoje eu acho que o jornalista que sai de uma faculdade ou que entra no mercado, ele tem que se virar muito mais e pensar em muito mais elementos que o que ele tinha que pensar 20 anos atrás. Salinas, quanto às mudanças no mercado do cinematográfico, como isso influenciou no jornalismo, as críticas dos jornalistas, como isso mudou desde que você começou a trabalhar com isso até agora? A maior mudança tecnológica foi o fim da película. Então, quando a película cinematográfica termina e entra a tecnologia digital, essa tecnologia que nós estamos usando aqui, teve uma briga. Não é igual, a película é melhor, não sei o quê. Em menos de 5 anos acabou. Hoje são poucos os diretores, os críticos, praticamente nenhum, que fala, isso foi película ou não foi película. Porque ninguém vê a diferença hoje. Então, essa foi uma grande mudança. Outra coisa é a velocidade de contar uma história. Enquanto se contava uma história mais lentamente, 20, 40, 50 anos atrás, hoje tudo que tem que ser muito rápido, tem que ir com muita velocidade. E isso mudou bastante. Salinas, agora para finalizar, o que um aluno formado em jornalismo precisa ter para poder trabalhar com crítica de cinema? Primeiro, ter uma visão aberta sobre as coisas que assiste. Se ele quiser colocar só sua visão histórica, antropológica, sociológica do mundo, não vai dar bem. Aí eu dou sempre um conselho. Quando você assiste um filme ou qualquer obra cultural, analise ele de 3 pontos. Acabe com ele, faça uma análise neutra e faça uma análise 100% amorosa. E tente ver o que ficou na sua cabeça. E aí, a partir disso, você faz a sua crítica. Salinas, muito obrigado pela sua presença aqui, contar um pouco da sua trajetória, tanto do Mackenzie quanto a vinda aqui para o Brasil. Muito obrigado a vocês. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória.